Voltando agora para uma escalada significativa na guerra da Ucrânia. A Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques de sempre a Moscou. Putin está perdendo o controle sobre a Rússia e o lugar onde isso se mostra mais claramente é a própria capital. Entre 1º de agosto e 3 de agosto, cidades russas em uma faixa de 2.000 km de Saratov à Sibéria foram paralisadas uma após a outra. Uma mulher russa filmando a fumaça negra cobrindo o céu diz uma única frase: "O céu está completamente coberto de fumaça." Você nem consegue ver o sol, enquanto um Putin em pânico retira baterias de defesa aérea de todos os cantos do país e as acumula em Moscou. As regiões deixadas para trás ficam desprotegidas. Em Saratov, em Samara, em Belgorod, as pessoas gritam a mesma pergunta desesperada: onde está a defesa aérea, pelo amor de Deus? Mas aqui está a parte mais impressionante. Mesmo que o Kremlin tenha puxado todo o seu escudo para a capital, já não consegue proteger nem Moscou. Agora vamos desvendar camada por camada o que esses 3 dias significam para a Rússia, como o Kremlin perdeu o controle e o equilíbrio mudou na frente invisível da guerra. A grande refinaria em Saratov, uma das maiores instalações de processamento de combustível na região do Volga, com uma capacidade anual de cerca de 7 milhões de toneladas, foi atingida e pegou fogo. Bem ao lado, a base de Engels, lar dos bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-160, que lançam mísseis de cruzeiros sobre cidades ucranianas, foi alvo na mesma noite. Um depósito que fornece combustível para o exército em Kaluga, uma instalação que prepara e lança drones em Bryansk e o complexo gigante de refinaria em Ufa, Bashkortostan, a 1.700 km de distância, foram adicionados à lista. Até mesmo o próprio número do Ministério da Defesa russo revela a escala da situação. Alegou ter abatido 635 drones de asa fixa em 16 regiões em uma única noite. Mas o verdadeiro ponto não é quantos drones foram abatidos, é que este mapa pode se estender de Saratov à Sibéria, de Kaluga a Bashkortostan, pois se um país não pode proteger instalações a 2.000 km atrás da linha de frente, o problema não é um ataque isolado, mas a própria defesa, e esses 3 dias entram para a história como exatamente o momento em que a defesa se rompeu. Talvez a imagem mais impressionante desses 3 dias não tenha aparecido na frente, mas no céu sobre as cidades russas. À medida que os ataques da Ucrânia alcançavam as profundezas do país, o Kremlin começou, em pânico, a concentrar seu inventário limitado de defesa aérea na capital e em seus centros de produção mais críticos. A análise de satélite de um jornalista que trabalha para uma estação de rádio revelou que mais de 24 novas torres de defesa aérea foram construídas ao redor de Moscou nos últimos 2 meses, a maioria delas para baterias de curto alcance Pantsir. O objetivo é claro: proteger a capital e o círculo íntimo de Putin a qualquer custo. Para entender a escala desse aumento, é preciso olhar para o que o Pantsir significa para a Rússia. Esses sistemas não são apenas um elemento comum de defesa aérea, são o escudo mais precioso do regime, implantados para proteger o Kremlin e pelo menos 4 das residências privadas de Putin. E é precisamente por isso que acumulá-los na capital é uma prioridade vital para o Kremlin. Mas um fato implacável entra aqui. A Rússia está enfrentando uma grave escassez de suprimentos desses mesmos mísseis Pantsir e até mesmo blogueiros militares ligados ao Kremlin admitem isso abertamente. Conjurar dezenas de milhares de mísseis Pantsir do nada é fisicamente impossível e sob ataques constantes, as tropas de defesa aérea já foram levadas à exaustão. Aqui é onde começa a equação trágica. Se você tem um número limitado de escudos, acumulá-los em um lugar para protegê-lo significa inevitavelmente deixar outro lugar desprotegido. E enquanto o Kremlin faz essa escolha em favor da capital, o resto do país fica desprotegido. Enquanto a refinaria queima em Saratov, enquanto o centro logístico queima em Samara, enquanto a universidade é atingida em Belgorod, os moradores dessas regiões gritam a mesma pergunta impotente: onde está a defesa aérea? Onde está a defesa aérea, pelo amor de Deus? Esta pergunta é o grito de uma região percebendo que foi sacrificada. As pessoas veem os drones passando baixo, veem que não é aberto fogo de interceptação, e entendem muito bem o que isso significa. O Estado alocou os recursos necessários para protegê-los em outro lugar. Enquanto a capital é protegida, as províncias são deixadas à sua sorte. Um empresário russo gravando friamente um anúncio de vendas enquanto seu próprio centro logístico arde ao fundo, é esse abandono transformado em comédia sombria. Este é o momento em que a história de 4 anos da Rússia, como um Estado forte que protege em todos os lugares, colapsa da maneira mais dura.
Pois a razão de ser de um Estado é, em sua essência, proteger seus próprios cidadãos. E as pessoas nessas regiões agora veem com seus próprios olhos que essa proteção não funciona mais para elas. Mas a parte mais contundente dessa história é esta. Mesmo que o Kremlin despeje todos esses recursos na capital, nem mesmo Moscou está totalmente segura. Mapas de abrigos antiaéreos são distribuídos para os moscovitas, voos nos aeroportos são interrompidos várias vezes em uma única noite e imagens dramáticas de drones voando baixo são registradas no céu da capital também. Se até mesmo o escudo que foi acumulado pode ser perfurado, uma questão muito mais perturbadora permanece. Se o regime não consegue proteger totalmente nem mesmo a capital que defende reunindo todo o seu inventário, que esperança há para o resto do país? O quadro que emerge é o beco sem saída matemático de tentar defender uma geografia ilimitada com um inventário limitado. O vasto território da Rússia, um escudo de segurança há 4 anos, agora se transformou em uma superfície impossível de defender. Cada nova torre protege um lugar enquanto deixa 10 outros expostos, e o Kremlin, pela primeira vez desde o início da guerra, está preso nesse beco sem saída de forma tão aberta e tão desamparada. Não pode proteger totalmente nem a capital, nem as províncias, nem ambos ao mesmo tempo. Isso não é apenas um problema de logística militar, é a história de um poder aprendendo amargamente os limites do espaço que pode controlar. Para entender por que o escudo puxado para a capital deixou todo o resto desprotegido, é preciso ver que o problema não está apenas nos números, mas também no design. A arquitetura de defesa aérea da Rússia, de curto alcance Pantsir e Tor, de longo alcance S-300 e S-400, foi construída essencialmente para parar aeronaves e mísseis de cruzeiro, não enxames de drones lentos e baratos. E agora, essa arquitetura está se tornando vítima de sua própria lógica de design. Um míssil interceptador de $1 milhão é gasto para atingir um drone que vale alguns milhares de dólares, e essa equação funciona contra o defensor todas as noites. Os números mostram a gravidade da situação. As forças ucranianas destruíram mais de 134 sistemas de defesa aérea russos desde o início de 2026, e cada sistema destruído abriu a porta para uma nova região nas profundezas. De acordo com avaliações ocidentais, a Rússia está consumindo seus mísseis interceptores a uma taxa insustentável, a ponto de as unidades de defesa serem forçadas a trazer de volta ao serviço radares soviéticos dos anos 60. Esta é a imagem clássica de como a defesa de uma potência apodrece por dentro. Há armas, mas não munição suficiente. Há um sistema, mas ele não consegue acompanhar o ritmo. E há tecnologia, mas ela pertence a uma geração anterior. Esta é a verdade por trás da pergunta: onde está a defesa aérea? A defesa não está ausente, mas já não há o suficiente para cobrir todos os lugares ao mesmo tempo. E uma vez que esse limite é ultrapassado, começa toda noite uma amarga aposta sobre qual cidade será protegida e qual será sacrificada. No centro desta imagem está uma matemática implacável, e ela trabalha contra a Rússia. Os drones de ataque profundo da Ucrânia custam algumas dezenas de milhares de dólares, enquanto cada interceptador gasto para detê-los é muitas vezes mais caro. Assim, mesmo uma interceptação bem-sucedida é uma perda para o defensor. E há uma dimensão de produção. Segundo autoridades ocidentais, a Ucrânia pode fabricar drones de ataque profundo mais rapidamente do que a Rússia pode produzir mísseis de defesa aérea, com a produção de drones ucranianos aumentando cerca de 312% nos primeiros 4 meses de 2026 em comparação com todo o ano anterior. Um lado produz mais flechas todo mês, enquanto o outro não consegue acompanhar o reparo do seu escudo. Esses drones também são mais inteligentes. Alguns são movidos a jato, mais rápidos e de maior alcance, minimizando o tempo de reação russo. O alcance de 2.000 km do drone movido a jato, que atingiu uma instalação em Novosemkinino, é prova desse salto. E a parte mais insidiosa é que essa assimetria drena constantemente o defensor. À medida que a Rússia queima estoques para parar cada ataque, sobra menos para o próximo. Esta é uma guerra de atrito invertida. Desta vez, quem se desgasta é o defensor, não o atacante. Agora vamos chegar à frente menos discutida, mas talvez mais decisiva da guerra, a logística. Junto com as refinarias, a Ucrânia atingiu os gigantes centros logísticos da maior rede de varejo online da Rússia, um movimento opaco à primeira vista, mas extremamente calculado. Pois o que mantém um exército moderno de pé não são apenas tanques e mísseis, mas as peças de drones, equipamentos de navegação e componentes eletrônicos que fluem para a linha de frente. O comando da Ucrânia colocou essa rede em sua lista de alvos exatamente por esse motivo. Avalia que a plataforma é usada para trazer componentes sancionados de drones e navegação para o país e alimentar a cadeia de suprimentos militares.
Sob o direito internacional, uma instalação civil torna-se um alvo legítimo quando sua função oferece uma vantagem militar concreta, e este armazém é, como os blogueiros militares russos mostraram com capturas de tela, uma artéria pela qual fluem os drones e peças de reposição mais demandados na linha de frente. Um soldado na linha de frente poderia encomendar o drone ou peça de reposição que precisava desta plataforma como um consumidor comum. Esta era precisamente a linha de abastecimento invisível que a Ucrânia queria romper. Portanto, o que é atingido aqui não é um site de compras, é uma engrenagem da máquina de guerra disfarçada de civil, e quando se quebra, o efeito chega diretamente à frente. A escala desta campanha logística aponta para um quadro muito maior do que os incêndios individuais. Por avaliações independentes, este gigante do varejo perdeu cerca de 2/3 de seus maiores centros logísticos em apenas 2 meses. A parte crítica, em toda a Rússia, a empresa tinha apenas 26 mega-instalações maiores que 15 mil metros quadrados e 16 delas, cerca de 62%, estão agora fora de operação. Esses centros sozinhos gerenciam a maior parte do fluxo de carga em todo o país, então o verdadeiro peso da perda vai muito além do número de instalações danificadas. Dizer que apenas 8% da infraestrutura total foi afetada seria enganoso, já que o que foi atingido são as artérias que transportam o tráfego mais denso. Esta é a lógica de uma rede de distribuição. Alguns poucos nós gigantes alimentam milhares de pequenos pontos de entrega, e quando esses nós pegam fogo, todo o sistema desacelera e trava. O custo já é medido em centenas de milhões de dólares, apenas o dano físico em torno de 400 milhões, subindo muito mais com a perda de estoque e o colapso da cadeia de suprimentos. Quando a espinha dorsal de uma rede quebra, o que resta não são prateleiras cheias, mas carga não entregue e lojas vazias. Sob essa pressão, a resposta da Rússia mapeia sua impotência. Putin, enquanto traz defesa aérea para a capital em pânico, também tenta esconder suas instalações de produção da vista, até mesmo em lugares inesperados, como universidades. Mas isso também não é um remédio. Na noite de 3 de agosto, drones ucranianos atacaram a Universidade Tecnológica Estadual de Belgorod, que, segundo canais locais, havia sido transformada em um centro de desenvolvimento, teste e treinamento de operadores de drones. O edifício de desenvolvimento sofreu danos graves. Um Estado tentando esconder sua indústria de guerra atrás de um campus universitário é o sinal mais claro de quão encurralado ele está. Afinal, esconder é o reflexo da fraqueza, não da força, e cria um ciclo vicioso. As instalações são escondidas porque a defesa aérea não é suficiente, mas mais cedo ou mais tarde são detectadas e atingidas, já que a capacidade de mira da Ucrânia atingiu um novo nível de maturidade nesta campanha. Que até mesmo um edifício no interior mais profundo da Rússia agora está ao alcance, mostra que a retaguarda segura efetivamente desapareceu. A Rússia também retaliou. O armazém do próprio varejista da Ucrânia, Rosetka, foi atingido pela segunda vez em 24 horas. Portanto, o alvo logístico agora é uma frente de 2 vias, embora a diferença seja estratégica. A infraestrutura civil que a Rússia atingiu não tem função militar comprovada. E quando não há mais retaguarda segura, o peso psicológico da guerra se desloca da frente para o coração da capital. Isso é o que o Kremlin realmente perdeu, aquela antiga imunidade que a geografia uma vez proporcionou. A crise de defesa que a Rússia enfrenta hoje é o oposto do que já foi sua maior força, a profundidade geográfica. Ao longo da história, as vastas terras da Rússia foram um escudo que engoliu invasores e deixou exércitos fora de alcance. Napoleão também, Hitler também tropeçaram nessa vastidão. Mas à medida que a natureza da guerra mudou, essa profundidade deixou de ser uma vantagem e se transformou em um fardo, pois drones de longo alcance e baratos a transformaram de um escudo em uma vasta superfície de alvo desprotegida. Quanto mais amplo é um país, mais pontos ele tem para proteger, mais refinarias, bases e centros de logística. E isso mede o quanto a Rússia se afastou do poder assertivo dos primeiros dias da guerra. Um que outrora incutia medo em seus vizinhos e esperava uma vitória rápida, hoje vive a impotência de não conseguir proteger sua própria profundidade. Isso não é apenas uma fraqueza militar, mas um colapso de prestígio. Um Estado que afirma ter um dos maiores exércitos do mundo, incapaz de proteger sequer o seu próprio quintal, desgasta sua imagem de dissuasão em casa e no exterior um pouco mais a cada dia. Ainda assim, um equilíbrio honesto deve ser alcançado aqui, já que esta guerra não segue em uma única direção. Enquanto a Ucrânia atinge as profundezas da Rússia, a Rússia está simultaneamente e sistematicamente drenando a defesa aérea da Ucrânia. E neste fronte, o lado sob pressão é Kiev. As forças russas dispararam um número recorde de mísseis em julho, gastando ainda mais do que produz e dependem cada vez mais de mísseis balísticos, os mais difíceis de interceptar.
A escassez de interceptores Patriot na Ucrânia abre uma janela para as barragens balísticas da Rússia. Nos últimos grandes ataques, a Ucrânia conseguiu derrubar apenas uma em cada 20 mísseis balísticos, uma lacuna crítica para Kiev. A seleção de alvos da Rússia também carrega uma estratégia. Em vez de destruir alvos individuais, visa desgastar a defesa aérea integrada da Ucrânia, forçando-a todas as noites a escolher entre Kiev, os centros logísticos ocidentais, as cidades da linha de frente ou a rede de energia. Assim, tão verdadeiro quanto o colapso da Rússia é, a Ucrânia também está sendo drenada é igualmente válido. Ambos os lados estão em uma guerra de ritmo, erodindo a defesa um do outro. Nas linhas de frente, a mudança é muito mais lenta. A Rússia está avançando, mas, segundo avaliações de especialistas, no ritmo de marcha, e o Kremlin exagera até mesmo seu próprio ritmo. O quadro realista é que a Ucrânia não está à beira de uma vitória no campo de batalha, mas a suposição de que a Rússia pode defender seu vasto território indefinidamente também não é mais válida. Sob essa guerra de desgaste bilateral está a verdadeira questão que decidirá o destino da guerra, a favor de quem o tempo está trabalhando. Um ex-embaixador dos Estados Unidos dá uma resposta incisiva. Os ucranianos estão vencendo no campo de batalha agora, já que a Rússia, com o aumento do custo dos ataques de drones, está perdendo seus soldados mais rápido do que pode substituí-los. Por essa avaliação, o Kremlin não pode vencer a guerra, mesmo que não mostre intenção de terminá-la. E isso não se limita à mão de obra. A mesma lógica se aplica a mísseis de defesa aérea, capacidade de refinaria e infraestrutura logística, tudo o que a Rússia consome mais rápido do que pode reabastecer. O objetivo estratégico da campanha de ataques profundos é exatamente este: enfraquecer lentamente a capacidade econômica e militar da Rússia, criar condições cada vez mais desfavoráveis e, por fim, forçar o Kremlin a uma negociação genuína. A campanha persistente contra as refinarias tem uma consequência macro. A capacidade de processamento de combustível da Rússia diminui a cada ataque, atingindo tanto o combustível militar, que vai para a frente, quanto a receita de exportação, que financia a economia de guerra. Uma máquina de guerra funciona com o combustível de suas refinarias e a moeda pela qual esse combustível é vendido. A Ucrânia pode não estar ganhando terreno na linha de frente, mas nas profundezas mina a capacidade da Rússia de sustentar a guerra. Esta é uma guerra de paciência e tecnologia, não de tanques. Não é um colapso visível, mas uma erosão que se aprofunda a cada dia. E a história mostra que as guerras, muitas vezes, são perdidas não na linha de frente, mas muito atrás dela, na fábrica, em frente à refinaria, em um armazém vazio. A Rússia hoje está sangrando exatamente nesse fronte invisível. Sob toda essa imagem estratégica, uma verdade muito mais humana se agita e ela ecoa dentro da própria sociedade russa. Em Samara, enquanto uma instalação logística novinha em folha, inaugurada há apenas um ano, arde em chamas, uma mulher russa chora diante das câmeras e faz uma única pergunta: quando isso vai acabar? Este é o sinal de que a guerra finalmente chegou à própria casa da Rússia. Por 4 anos, esta guerra foi, para a maioria dos russos, um evento assistido em telas em uma frente distante. Agora é a fumaça cobrindo o céu de suas próprias cidades, as chamas engolindo seus próprios locais de trabalho, e esse sentimento não está confinado a uma única pessoa. Cada novo ataque nas profundezas corrói a sensação de estamos seguros por mais 1 milímetro. Um empresário gravando um anúncio de vendas em frente a uma instalação em chamas, um lojista tentando vender seu ponto de logística no oeste, um morador olhando para a fumaça e dizendo: não conseguimos ver o sol, todos são prova de que a guerra se infiltrou na vida cotidiana. Claro, é preciso ter cuidado. Não há um movimento anti-guerra organizado e essas vozes singulares sinalizam não uma revolta, mas um cansaço. Mas mesmo em uma ordem autoritária, pessoas comuns começando a perguntar: quando isso vai acabar? Mostra que a coisa que o Kremlin gerencia com mais cuidado, o consentimento público para a guerra, está começando a rachar. E uma guerra começa a ser perdida não na frente de batalha, mas com essas perguntas silenciosas em casa. Quando você coloca todas essas peças em uma única imagem, o verdadeiro significado dos últimos 3 dias se apresenta. O Kremlin começou a perder tanto o controle físico quanto o psicológico da guerra ao mesmo tempo. A perda física é evidente. Um espaço aéreo que não pode ser defendido, um estoque de mísseis em esgotamento, uma espinha dorsal logística quebrada, fábricas escondidas, mas ainda assim atingidas. A perda psicológica é mais insidiosa. O colapso da retaguarda segura, uma defesa encolhendo até a capital e pessoas comuns começando a perguntar: quando isso vai acabar? A fusão desses 2 fatores levou a Rússia para longe de sua posição assertiva no início da guerra.
Um poder que esperava uma vitória rápida hoje luta para proteger suas próprias refinarias, bases e capital. Mas não se deve exagerar. A Rússia não é um estado colapsado. Ainda possui vasta mão de obra, capacidade industrial e produção de mísseis, e as linhas de frente ainda se movem lentamente a seu favor. Portanto, a palavra certa não é colapso, mas erosão. Não uma queda visível, mas a capacidade de sustentar a guerra sendo corroída um pouco mais a cada dia. A única coisa certa é isto. O centro de gravidade da guerra mudou da linha de frente para a frente invisível a milhares de quilómetros atrás dela. E nessa frente, a Ucrânia, com um método não escrito em nenhum manual de guerra, está desgastando a defesa de um império caro com drones baratos. Os próximos meses mostrarão se essa erosão levará o Kremlin à mesa de negociações ou arrastará a guerra para uma espiral de desgaste ainda mais longa. No final, o que aconteceu nas últimas 72 horas é muito maior do que refinarias incendiadas individualmente ou armazéns atingidos. O país com o maior território do mundo tornando-se incapaz de proteger sua própria profundidade. O que este mapa de Saratov à Sibéria revela é a lógica não de um manual de guerra, mas de um colapso. Um poder cuja defesa está se esgotando, cujo escudo está encolhendo até a capital, que esconde suas fábricas atrás de uma universidade e cujo povo, em fadiga, começa a perguntar: quanto tempo mais isso vai durar? O Kremlin apresenta isso como um problema técnico temporário, mas a fumaça cobrindo o céu, as cidades que não conseguem ver o sol e os drones que chegam mais fundo a cada noite mostram que não é temporário, mas uma erosão estrutural. E a verdadeira lição da história é talvez esta. Uma guerra, embora pareça ser vencida mais alto na frente, é frequentemente perdida no lugar mais silencioso, em frente a uma refinaria, em um armazém vazio, em uma rua onde um morador diz: não consigo ver o sol. A Rússia hoje, bem ali nessa frente invisível, perde um pouco mais de sua capacidade de sustentar a guerra a cada dia. Mas o verdadeiro golpe não foi no céu, foi no chão. Durante semanas, as refinarias, instalações de gás e postos de abastecimento que alimentam Moscou foram atingidos um a um. E é daqui, do lugar mais inesperado, que a guerra chegou à porta das pessoas. Na capital de um dos maiores gigantes energéticos do mundo, as pessoas comuns não conseguem encher um tanque de gasolina. Uma mulher russa andando pelas ruas de Moscou praticamente grita para a câmera: acabei de desperdiçar o dia inteiro em Moscou. Estou sentado aqui agora e meu tempo está passando. Acabei de ter todas as minhas consultas e tratamentos de hoje, se você está falando sobre geolocalização. Eu não faço ideia de como alguém pode viver aqui. Estou tão frustrado. Uma corrida de táxi que leva 5 minutos custa 1.200 rublos e mesmo assim, quando eu peço ele nunca aparece. Já estou andando há 15 minutos até ele. Isso é normal? Essas imagens por si só dizem algo. Essas filmagens que se espalham das ruas de Moscou para as redes sociais, filas de carros transbordando para as rodovias, caos, pânico, mostram que um limite foi ultrapassado. A guerra que por anos era uma notícia distante, agora está na porta dos moscovitas, e as pessoas estão realmente percebendo isso pela primeira vez. Moscou e o oblast circundante são uma vasta metrópole de quase 20 milhões de pessoas, e cada célula dessa metrópole funciona com combustível, táxis, micro-ônibus, caminhões, veículos agrícolas, entregadores. Quando o combustível é cortado, o que para não é apenas um carro, é o ritmo de uma cidade inteira. Muitos vídeos circulando nas redes sociais, que não podem ser verificados individualmente e de forma independente, contam a mesma história. A gasolina acabou na maioria dos postos, os preços subiram e as filas se estendem por quilômetros. Os moscovitas nas filmagens dizem todos a mesma coisa. Eles não conseguem encontrar combustível. Eles não conseguem chegar ao trabalho. Eles dirigem de posto em posto e voltam de mãos vazias. Bem, pessoal, finalmente conseguimos. Não há gasolina em Moscou. Preciso resolver algumas coisas, mas estou dirigindo de posto em posto procurando gasolina. Por sorte, encontrei o Neftie Magistral. Passei por ele a vida toda, mas nunca parei lá. Foi útil. A gasolina custa 110 rublos por 100 litros. Talvez o mais impressionante seja que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Um moscovita perplexo pergunta: conseguimos encontrar uma bomba com diesel e agora estão nos dizendo: o que você está dizendo? Existe algum tipo de limite? 60 litros para diesel e o mesmo limite para gasolina. Não há absolutamente gasolina? Caramba!
é seriamente insano. As pessoas estão em filas enormes. Esta é a 5ª estação de serviço em que paramos para abastecer o carro. Uma cidade que assistiu à guerra na linha de frente pela televisão durante anos agora está segurando sua conta na bomba, mas não consegue ligá-la à causa, e a compreensão está rapidamente dando lugar à raiva. Um moscovita grita a plenos pulmões: Nós mesmos produzimos este petróleo, pelo amor de Deus. Como pode não haver gasolina, cara? Temos este petróleo bem aqui. Você cava um buraco no chão, o petróleo jorra. Então você está dizendo que nosso governo está mentindo para nós, Kirill? Não, não é o governo. São as pessoas. As pessoas que ficam na fila, que estão criando esse pânico artificialmente. Tem gasolina. As pessoas estão até abastecendo com 10 litros, porra. O carro nem usa tanto, mas estão enchendo, porra. Inferno, eu juro que tem gasolina. Até ontem, Putin saiu e disse: há gás, há reservas, mas as pessoas estão criando pânico. Por que diabos você está criando pânico? Tenho 30 quilômetros de autonomia restantes, caramba, estou farto. Para um cidadão de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, isso é uma contradição inaceitável. Além da raiva, vem um sentimento de injustiça. De acordo com imagens compartilhadas, enquanto veículos do governo e frotas comerciais têm prioridade, pessoas comuns, incluindo mulheres grávidas, são obrigadas a esperar por horas na fila. As pessoas descrevem isso com fúria. Quando o combustível é reservado para alguns, é sempre a vez do cidadão comum que vem por último. Por trás dessa raiva, há mais do que um tanque vazio. É a sensação de que o Estado não pode nos proteger. E esse sentimento é a frente mais perigosa de uma guerra, porque se abre não na linha de frente, mas em casa, na mesa da cozinha. E essa escassez atinge todos do mesmo lugar. Para um motorista de táxi ou de minibus, combustível significa pão diretamente. Se o tanque está vazio, não há ganho naquele dia. Para um caminhoneiro, sem diesel significa que as mercadorias não são transportadas e as prateleiras das lojas ficam vazias. Para um agricultor, não encontrar combustível no meio da época de colheita significa que as colheitas apodrecem no campo. A vida social também para. Pessoas que não conseguem ir a um compromisso não podem buscar seus filhos na escola, cujos planos de fim de semana desmoronam. Então, a crise atinge primeiro os elos mais frágeis, os trabalhadores que vivem dia a dia, e depois se espalha por toda a cidade. Agora, vamos dar um passo atrás e ver o quadro completo, porque a verdadeira mensagem está aqui. Na noite de 7 de julho, o mundo assistiu a isso. De um lado, 32 líderes da OTAN sentados à mesa em Ankara. Do outro, a capital do próprio país, sobre o qual essa mesa trata, abalada ao mesmo tempo por drones no céu e por filas de gasolina no chão. Coloque os dois quadros lado a lado. Um, a mesa onde o poder se reúne, o outro, a capital indefesa do país que o poder está mirando. A imagem que o mundo vê é exatamente esta. De um lado, uma Ucrânia colocando suas cartas na mesa, tomando a iniciativa. Do outro, uma Rússia que não consegue proteger seus próprios céus, cuja única resposta é, novamente, lançar mísseis sobre Kiev. As cartas de Putin estão diminuindo. Nenhum progresso na frente, a economia encolhendo, e agora nem mesmo a capital está segura. O que resta não é o poder em si, mas a performance do poder. E naquela noite, a guerra não se limitou a Moscou. Nos mesmos dias, a Ucrânia anunciou que havia atingido 8 petroleiros pertencentes à frota sombra da Rússia no Mar de Azov, um golpe que Kiev descreveu como resultados em escala industrial. O significado é grande. Kiev está, por um lado, atingindo as refinarias e secando a gasolina em casa, e por outro, mirando essa frota sombra que transporta petróleo, desafiando as sanções para cortar a receita de exportação. Então, a pressão vem de ambos os lados ao mesmo tempo. Tanto o combustível que move a Rússia, quanto o dinheiro que financia a guerra, estão sob ataque ao mesmo tempo. Então, qual é a origem desse impasse? A resposta está nas refinarias que abastecem Moscou, e o exemplo mais recente e evidente é Norsy. Esta enorme instalação na cidade de Kstovo, em Nizhny Novgorod, foi envolvida em chamas na noite de 1º para 2 de julho por drones ucranianos. O Estado-Maior reivindicou o ataque. O verdadeiro significado do ataque está no seu timing. A instalação já havia sido atingida em 24 de junho e interrompeu a produção, e tinha acabado de se recuperar. Então, o golpe veio uma segunda vez a um sistema já vacilante, e uma refinaria é um mecanismo que se torna mais frágil quanto mais carga suporta.
Então, por que essa instalação é tão vital? Porque Norsy não é uma refinaria comum. É a quarta maior da Rússia em capacidade de processamento e a maior de sua proprietária, Lukoil. Sozinha, produz cerca de 11% da gasolina do país, processando cerca de 320 mil barris de petróleo bruto por dia. E seu peso real é geográfico. Historicamente, cobriu a lacuna que a refinaria local da região de Moscou não consegue produzir. A unidade AVT-6, que foi atingida, carrega cerca de metade da capacidade sozinha. A segunda unidade principal, que carrega um quarto, já havia sido atingida anteriormente. Com ambas as principais artérias cortadas de uma vez, a instalação interrompeu suas vendas de gasolina e diesel no atacado na Bolsa de Mercadorias de São Petersburgo, uma refinaria se retirando do mercado, sendo a prova mais concreta de que sua produção realmente foi reduzida. Mas para ver o quadro real, você precisa olhar não para uma instalação, mas para 4. De acordo com o especialista do Carnegie, Sergei Vakulenko, a gasolina chega à região de Moscou através de um oleoduto de 3 refinarias principais, Norsy, Ryazan e Yaroslavl. A quarta é Kopotnia, bem na periferia da capital, dentro dos limites da própria cidade. Estes são os 4 pilares que sustentam a capital, porque todos os 4 estão ligados à mesma rede. Se um cair, os outros assumem a carga. Mas quando todos os 4 são atingidos ao mesmo tempo, esse design se torna uma fraqueza porque não há ligação sólida para assumir. 2 já haviam caído, Ryazan desde o ataque de maio e Kopotnia desde os 2 ataques de junho, e Kopotnia sozinha atendia cerca de 1/3 das necessidades de combustível da região e não se espera que volte antes do final do ano. Então, com Ryazan e Kopotnia silenciosas, as 2 últimas grandes instalações sustentando a capital eram Norsy e Yaroslavl, e nos últimos dias ambas foram atingidas. Vimos Norsy. No dia 6 de julho, foi a vez de Yaroslavl, a maior refinaria do Distrito Federal Central. Tanto que até a estrada de Yaroslavl em direção a Moscou foi fechada para o tráfego. Olhe para o mapa e o padrão fica claro. Ryazan, no sul, Yaroslavl, no norte, Kopotnia, no centro. E a maior refinaria, em Kaluga, a apenas 140 km de Moscou, no oeste. Um anel de combustível cercando a capital está sendo perfurado de todos os lados ao mesmo tempo. Então, no que exatamente toda essa matemática de instalações se transforma nas ruas de Moscou? O ponto-chave: a região de Moscou consome muito mais combustível do que sua própria refinaria local, Kopotnia, pode produzir. Norsy, historicamente, cobriu essa lacuna. Quando a Norsy para, a lacuna cresce, e não há reserva para preenchê-la. Segundo especialistas, isso nem é uma ameaça indireta. Cada interrupção na operação da instalação coloca imediatamente o mercado de combustível da capital em risco. Ataques nas unidades principais forçam a instalação a fechar ou reduzir a capacidade, o que corta as vendas por atacado e, em poucos dias, se transforma em escassez na bomba e, em seguida, em um aumento de preço. Assim, a distância entre a unidade atingida e o tanque que fica vazio é tão curta. E um gigante da energia caindo nesse buraco a tal ponto que precisa importar combustível do exterior revela a escala da crise por si só. Você pode ver isso mais claramente na própria região de Norsy. Em Nizhny Novgorod, em um posto da Lukoil bem ao lado da refinaria que foi atingida, há combustível nas horas da noite, mas a fila é enorme. A curta distância entre o ataque e a bomba funciona assim mesmo na cidade ao lado da instalação. E tudo isso não é obra de uma única noite, é parte de uma campanha inteira. De acordo com uma análise do Financial Times, drones ucranianos atingiram refinarias russas pelo menos 194 vezes, apenas na primeira metade de 2026. Maio foi o ritmo mensal recorde. E, de acordo com o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, desde agosto de 2025, 42% da capacidade de refino da Rússia foi destruída e o setor está sobrecarregado com 13 bilhões e meio de dólares em custos. E o alcance agora não deixa lugar suficientemente distante. Dentro de uma campanha de ataque profundo de 40 dias aprovada por Zelensky, na mesma noite em que Yaroslavl foi atingida, a Ucrânia também mirou na refinaria de Omsk, na Sibéria, a maior da Rússia, aproximadamente 10% da capacidade do país, e a 2.500 km da fronteira ucraniana, nada menos. A medida mais clara da escala foi aquela própria noite. Na mesma onda, mais de 500 drones decolaram, e na cidade russa de Chelyabinsk, uma sirene de ataque aéreo soou pela primeira vez em sua história. Então, por que as refinarias tão insistentemente? Porque esses alvos cortam 2 artérias de uma vez, tanto a receita do petróleo que alimenta o orçamento de guerra do Kremlin, quanto o combustível que move os tanques e aeronaves do exército.
Zelensky não chama esses ataques de sanções de longo alcance à toa, e a campanha evoluiu ao longo de um ano. No início, instalações perto da fronteira foram atingidas. Agora o alcance chega à Sibéria, o interior mais profundo do país. Não mais um assédio tático, mas uma atrição sistemática trabalhando para trás, passo a passo, através da infraestrutura energética da Rússia. A verdadeira escala de uma crise às vezes é revelada não pelos números, mas pelo esforço para escondê-los. De fato, a agência de estatísticas da Rússia, Rosstat, parou de publicar seu boletim sobre os preços ao consumidor de gasolina e diesel. A lógica é simples. Se um problema é realmente insignificante, os dados de preços não são ocultados. O segundo sintoma é uma ironia em si. Um país que por anos usou a energia como uma ferramenta de poder, que tentou disciplinar a Europa com a válvula de gás, começou pela primeira vez em muito tempo a importar gasolina por via marítima. De acordo com a Modern Diplomacy, 2 petroleiros, cada um de 30 a 40 mil toneladas, partiram da Índia. A gasolina enviada atingiu pelo menos 60 mil toneladas. A Rússia também está em negociações com o Cazaquistão para uma compra de 50 mil toneladas. E o Kremlin já havia, em 30 de junho, confirmado contatos com países estrangeiros sobre compras de combustível a preços favoráveis. O exportador está silenciosamente se transformando em importador, e isso é um golpe silencioso na identidade de superpotência energética do país. O terceiro sintoma está no terreno. Desde o final de maio, as vendas de gasolina foram restringidas em mais de 30 regiões russas, com as medidas mais severas na Crimeia e em Sevastopol. Então, o problema não é apenas em Moscou. Limites foram colocados nas bombas em todo o país. O quarto sintoma é o mais humano: pânico. De acordo com o especialista militar ucraniano Ivan Stupak, e esta é uma avaliação unilateral, mesmo na escassez semelhante que a Ucrânia enfrentou em 2022, não houve nada na escala agora vista na Rússia de roubo de gasolina de carros de outras pessoas e brigas em postos. Os números podem ser ocultados, mas a tensão na fila é difícil de esconder, e a face mais humana desse desespero apela diretamente a Putin. Uma mulher russa se volta para a câmera e pergunta: Vladimir Vladimirovich, o que está acontecendo na nossa poderosa Rússia quando temos mais do que o suficiente de tudo? Há 3 dias, ela está tentando comprar combustível com cupons de racionamento e ainda não conseguiu. Que tipo de zombaria é essa? Ela grita. Mas sua voz provavelmente não será ouvida, porque Putin só reconheceu essa crise quase um mês depois, e mesmo assim insistindo que a escassez não era crítica. Essa lacuna entre o não crítico e esse desespero na fila é o que realmente resume toda a história. No final, esta noite não é sobre uma única cidade ou uma única fila de gasolina. O que isso realmente mostra é algo muito maior. Putin está perdendo o controle em uma escala muito mais ampla. A iniciativa na linha de frente está nas mãos da Ucrânia. A economia está encolhendo. A raiva está crescendo nas ruas da capital. E nesse exato momento, a OTAN está se sentando à mesa que declara à Rússia uma ameaça de longo prazo. A invulnerabilidade de Moscou já se foi. Isso não é mais o problema. O problema é um sistema inteiro sendo pressionado de todos os lados ao mesmo tempo. Ainda assim, temos que ser honestos. As imagens da rua são das redes sociais e não foram verificadas uma a uma. E as instalações que foram atingidas, embora fora de operação, não estão destruídas. A Rússia está correndo para reparar e importar. Então, isso não é um colapso, mas uma longa e custosa atrição. E esta também não é uma história unilateral. A Rússia está, nestes dias, lançando mísseis sobre Kiev e civis estão morrendo. A conta desta guerra é paga mais pesadamente em ambos os lados pelos civis. Putin mediu seu poder durante anos por quão longe ele empurrava suas fronteiras para fora. Hoje, essa equação se inverteu. A Rússia agora está lutando para proteger sua própria profundidade, sua própria capital, o tanque de seu próprio povo. E o futuro de um império geralmente é determinado não por quão longe ele foi, mas por sua capacidade de manter seu próprio centro. Moscou, Rússia e Putin. Esta noite, esse é exatamente o teste que enfrentam. Então, o que você acha? A campanha de ataques profundos da Ucrânia é uma erosão que realmente forçará a Rússia a negociar? Ou está arrastando a guerra para uma espiral de atrito muito mais longa? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para acompanhar as análises especiais de guerra e geopolítica da PPR Global como esta, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.